integralmente, inteiramente. Onde? Vamos ver. Onde? Que todo o espírito, a alma, vamos lá, essa palavrinha, a alma primeiro, né? Corpo e o espírito, que é a primeira. Vou repetir: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, primeira palavrinha, e a alma, segunda palavrinha, e o corpo, terceira palavrinha, de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vinda, que significa volta. Jesus vai voltar, tem um propósito. Aí a Bíblia diz: aquele que se chama, aquele que os chama é fiel e fará isso. Vamos pegar a palavra voltará aqui para o final, amém? Deixa eu orar um minutinho com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome por este tempo agradável e bom, um tempo de qualidade, Senhor. Não é um tempo com muitas horas, mas é um tempo com propósito, Senhor. Este tempo é agradável porque ele tem propósito em nossas vidas, nos edificar. Que o Senhor edifique a sua vida, que o Senhor edifique a sua alma, que o Senhor edifique o seu espírito nesta noite com essa palavra. Eu oro, eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos estudar um pouquinho? Vamos estudar um pouco. Quando o texto a qual Paulo escreve aos irmãos da Tessalônica, né, ele está dando algumas instruções finais, né? O apóstolo Paulo, ele tem um cuidado de estar sempre pedindo para que os irmãos fiquem atentos, fiquem perseverantes, porque Paulo, ele foi um homem missionário, um apóstolo. Ele foi aquele que viu muitas situações. Ele plantou igrejas e ele viu igrejas quase a ruírem e a desaparecer. Ele plantou igrejas e ele viu igrejas se revoltarem. Ele plantou igrejas e viu igrejas esfriarem. Paulo plantou a igreja e viu a igreja esmorecer no amor. Paulo escreveu cartas e orientou em epístolas gerais, assim como também algumas muito pontuadas ministerialmente. Mas a preocupação de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, são as instruções finais quanto à consideração do esforço, do trabalho de permanecer firmes e concluir que a obra seja completa. Irmão, nós estamos numa caminhada, sabia? Nós estamos numa caminhada com Cristo. Nós estamos numa caminhada contínua. Viu? Não acabou. Não acabou quando batizamos, não acabou quando recebemos os dons, não acabou quando nós exercemos um ministério na igreja, não acabou quando nos tornamos pastores, não acabou quando nós já chegamos na idade. Olha, eu trabalhei 30, 40 anos na igreja. Não acabou quando eu, de repente, preciso me desligar por causa de tantos outros motivos. Só vai acabar quando Jesus voltar. Só vai se findar esta caminhada quando o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, voltar. E para isso nós precisamos estar o quê? Integralmente prontos. E eu quero falar de 3 elementos hoje que ele não pode ser dissociado. Ele não pode ser dividido ou tratado bruscamente, interruptamente. Ele caminha porque um depende do outro. Hoje eu quero falar com você sobre a palavra salvação, que talvez muitos confundem. Olha, Cristo me salvou. Olha, eu sou salvo por Cristo.
nós não pregamos que uma vez salvo, sempre salvos. A igreja do Evangelho Quadrangular não participa desta visão. A doutrina do Evangelho Quadrangular prega que Cristo nos salvou, nos chamou pela graça, mas nós devemos ficar prudentemente exercendo uma vida de santidade contínua, não por merecimento, mas porque é necessário que Ele volte e nos encontre em condição de ser levado. Não que eu mereça porque eu consigo, não é fácil. Nós vamos estudar hoje a salvação compreendida por 3 elementos, 3 partes fundamentais. Anote aí. A primeira é justificação. Essa palavra justificação, ela tem um grande efeito dentro da salvação. A segunda palavra é santificação. Ela é um elemento importantíssimo na salvação. E a terceira palavra é redenção, que fecha todo o ciclo que compreende a salvação. Vamos melhorar essa ideia. Quando nós falamos de salvação e o texto está sendo claro, não vamos sair do texto. Veja que Paulo, ele está dizendo à igreja da Tessalônica: alegrem-se sempre. Não é por um tempo, não é por um período, não é por um motivo, não é por uma causa. Devemos alegrar sempre, e ele fala: orem continuamente. Veja que a alegria, ela deve funcionar independentemente do que aconteça, das circunstâncias, irmãos. Nós devemos nos alegrar independente das circunstâncias, porque a nossa alegria, ela independe do momento, das circunstâncias, das situações. A nossa alegria, ela é porque nós a temos no Espírito, e quando já no Espírito nós tivemos e ganhamos o entendimento da salvação, irmãos, a alegria é constante. Mas para que nós venhamos a manter essa alegria, é preciso orar continuamente, e e dar graças a Deus em todas as coisas. Veja que interessante, que quando nós compreendemos a salvação, nós temos uma participação direta, é como que um presente. Vamos te dar um exemplo. Eu quero te dar um exemplo nesta noite. Eu ganhei um presente, você ganhou um presente, mas você quer manter aquele presente, você quer guardá-lo, você quer cuidá-lo, você quer que aquele presente comece a fazer parte da sua vida, da tua história para sempre. Um exemplo, porque você gostou, porque você valorizou, porque você se identificou. Então qual que é a sua alegria em manter esse presente? É você continuar cuidando dele, né? Fazendo o que? A manutenção, de forma que ele esteja sempre com você e você o tenha até quando desejar. Quando Paulo diz aqui, olha, não apaguem o Espírito, nem trate com desprezo as profecias. São deixas, são formas com que Paulo diz para que ninguém perca a visão da salvação, a qual depois aqui na terceira parte do estudo, que eu já vou começar a destrinchar, ele diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Quando ele está dizendo inteiramente, eu vou escrever aqui, significa integralmente. Como, pastor? Como que o senhor conseguiu enxergar isso aqui? O santifique inteiramente, né? Vamos lá, ele diz, a primeira, eu grifei aqui, Espírito. Vamos lá, vamos falar de integralidade, né? Que o Senhor deseja em nós integralmente. Espírito, depois ele fala a alma, beleza? E depois o corpo. 3 elementos a qual eu quero falar nesta noite da salvação:
justificação, santificação e terceiro, redenção. Você sabia que a justificação, ela é um ato jurídico da parte de Deus? A palavra justificação, ela tem um ato jurídico da parte de Deus para conosco. Para conosco quem, pastor? Para o injusto. Ele agiu juridicamente para justificar o injusto através do justo. Quando ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo, que era justo, para se colocar no nosso lugar e assumir as nossas culpas, porque nós éramos injustos, então Deus agiu juridicamente. É um ato de jurisdição da bondade de Deus que começa a abrir algo chamado graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então nós pegamos um ato jurídico de Deus que não tinha outra forma. Precisava alguém fazer uma jurisdição, porque nós éramos pecadores e dados à morte, porque tínhamos culpa, havia culpa. Então ele começa a agir através de algo chamado justificação. É um ato jurídico. Lá é um julgamento judicial. Lá no livro de hebraico, essa palavra chama sadaká, que significa declarar justo. No grego é dikaiô, que significa vindicar, inocentar. Então a palavra justificação nós encontramos do hebraico tzadak, que declara justo, e no grego dikaiô, que é vindicar, inocentar. Vamos lá. Tanto no Antigo Testamento, que é no hebraico, como no Novo, essa palavra é constante, porque Cristo veio para justificar aquele que tinha condenação certa. O Espírito relacionando, vamos lá. Quando eu disse que é integralmente, a palavra justificação, que é por onde abriu a graça. A graça ela é composta, que é a salvação por meio da graça, pelos três elementos. A justificação ela começa a atuar em nós pelo Espírito. É o que Paulo fala. Acompanhe comigo. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Mas é impossível Deus começasse a nos justificar pela carne, pelo corpo. É muito difícil esse entendimento. Nós não alcançaríamos. Por isso que alguém pode mudar as vestes, pode mudar o cabelo, pode mudar o local que frequenta, pode mudar de religião, mas se ela não mudar o Espírito, se ela não receber o Espírito de Deus, ela não tem conversão, que não está ligada à salvação e não haverá redenção. Então começa a mudança na nossa mente, começa a ganhar a conversão pela mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Deus começa a trabalhar na justificação no espírito do homem. Ali o homem está com o seu corpo dado a todo tipo de pecado, a sua alma está em constante guerra, porque ela coloca a sujeição na carne, mas o espírito está afagado. Deus ele vem e começa a tocar em nós pelo Espírito. Deus começa a chamar nossa atenção pelo Espírito. A justificação tem a ver com o tratamento e o agir de Deus primeiramente no espírito do homem. Que sem Deus tocar no espírito de homem, o homem diz que porque estamos mortos nos nossos pecados, delitos, e nós estamos afastados da glória de Deus, então o espírito estava morto. Mas diz que pelo Espírito nós somos vivificados. A conversão e a graça que vai manifestar na vida do homem começa no Espírito, pela justificação. Quando nós aqui, eu grifei aqui, porém, este Espírito, por mais que Deus o dê a ele,
ele está sujeito ainda a pecar, mesmo que o homem venha se converter, ele ainda fica sujeito a pecar, porque ainda tem o que? A carne e a alma. Vamos para o segundo ponto que eu quero falar com você. Então, marque aí, a justificação é um ato jurídico da parte de Deus que traz, né, a condição do justo pelo injusto, para que seja declarado que eu já não sou mais culpado, que eu já não sou mais, né, condenado à morte, porque Cristo veio para que com a graça eu fosse justificado. Ele foi ao meu lugar, justificou os meus pecados. Pelo Espírito isso é visão espiritual, isso é entendimento do homem que começa a ver coisas espirituais. A santificação, segundo elemento, segunda palavra, santificação, está relacionada à alma. Então, justificação ao espírito, santificação à alma. Porque a alma é eu que posso decidir a quem eu entrego quando eu estou no espírito. Então a alma, quando ela passa a ser governada pelo espírito que justificou, ela começa então a fazer a manutenção. Quando eu disse para você que o Espírito, uma vez justificado, e ele começa a agir na vida do homem, começa a haver conversão. O homem começa a deixar de pecar. O homem começa a poder ser transformado em todas as áreas da sua vida. O homem pode começar a mudar o seu caminho e andar com Deus, andar com a palavra, buscar as coisas do alto, deixar as coisas do pecado de lado. E a alma começa a ficar sujeita ao Espírito. E é importante que na palavra salvação esteja sempre relacionada a palavra santidade, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, se houve conversão, é necessário santificação. Se houve a justificação, que não sou mais condenado e culpado, e Cristo se fez, né, no meu lugar, declarou-me justo, que lá no hebraico Sadak, então eu passo a quê? A poder que minha alma seja santificada. Pastor, o que era a alma se santificar? O que é? É quando a alma, ela começa a lutar. O que Paulo disse aqui, ó, ele diz, alegrem-se. Ele está dizendo, procure as coisas boas, procure as coisas do bem. E ele diz assim, olha, não apaguem o Espírito. Que é prova maior do que Paulo, o apóstolo Paulo quis dizer aqui, antes do texto final que eu remeti as 3 palavras? Não apaguem o Espírito, está dizendo, olha, mantenha a chama. Se vocês crêem que já são justificados, que ainda que pequeis, mas se arrepender, confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, ou seja, nos tornar de novo em condição. E Paulo fala, não apague o Espírito, não trate com desprezo, aqui no versículo 20, 19 e 20, não trate com desprezo, né? Não trate com leviandade. Sabe por quê, irmão? É porque as coisas que é do Espírito é a porta de onde precede a salvação, por onde entra a graça. Então ele diz assim, olha, afastem-se das coisas maus, afaste-se, apegue ao bem e põe à prova todas as coisas e afaste de tudo que tem má fama. Olha, santidade e santificação não é para a gente se gabar. A santidade, ela está atrelada a algo chamado alma. Não é para se gabar, não é um selo de identidade de crente. Santificação não é um rótulo para quem é crentão. Você sabia que santidade e santificação não é para honrar e ser honrado, é para fazer a manutenção do que Cristo já fez indo ao nosso lugar. Quando Ele nos justifica, assumindo toda a culpa na cruz, quando Ele nos justifica, vencendo a morte e tirando o poder da morte de nos tragar,
Ele é o glorioso, Ele tem todo o direito, toda a honra e toda a glória, Ele fez tudo, mas Ele nos dá a liberdade, o livre-arbítrio da nossa alma a escolher permanecer nessa graça para que sejamos salvos na vinda dEle. Então a santidade, a santificação não é rótulo, não é selo, não identifica alguém maior ou menor do que o outro, alguém que tem poder ou não, que não tem nada a ver com dons, pelo amor de Deus. Olha, tem dons, olha como ele prega, ele é santo. Não. A santificação é um dever de todo cristão que já tem o entendimento de que Cristo já fez. Ele nos isentou, como está lá, nos inocentou, do grego vindicou. Ele vindicou, Ele trouxe até nós a inocência. Agora a culpabilidade já se foi e nos tornou agora justo. Santificação está atrelada à alma. Recordando, justificação, espírito. É algo espiritual, é o que Cristo fez espiritual. Ele venceu as trevas, Ele venceu o mal, Ele venceu as potestades. Ele foi lá para dizer que eu e você, porque cremos nele e o aceitamos e nos curvamos a servi-lo, então nós já estamos livres dele, do diabo. Agora a santidade, meu irmão, a santificação é uma escolha tua e minha, porque quem a alma que é relacionado ao nosso sentimento, à nossa vida, somos eu e você. Tanto que no Antigo Testamento o Espírito, que significa nefesh, na alma, no grego hoje o Novo Testamento chama psique. As emoções, nós podemos dominá-la, nós podemos deixá-la de acordo com o Espírito Santo na nossa vida. Santidade, santificação, manutenção do que é espiritual e já feito, realizado por Jesus. Amém? Vamos à terceira palavrinha que eu relacionei aqui, que é a redenção. Grifa aí, redenção. As três palavras, justificação, santificação, redenção, são elementos indispensáveis para o cristão, para o entendimento da salvação. Redenção, vamos lá. A redenção está atrelada ao corpo, Veja que a alma é aquela que desgovernadamente leva o corpo a pecar. Veja que a alma, quando ela não está em manutenção diária do Espírito, que Paulo diz, alegrem-se, apeguem o Espírito. Lembra? Então a alma, ela quando está desgovernada, ela leva o corpo a pecar, na lascívia, leva o corpo na todo tipo de droga, de bebida, prostituição. E aí nós perdemos a graça de sermos o templo lá do começo do Espírito Santo. Então a redenção, ela está atrelada ao corpo. Por quê, pastor? Dentro do plano da salvação, Cristo nos justificou, eu faço a manutenção da minha alma, santificando, esperando, e quando Ele volta, que está no final do texto, e Ele diz aqui, Paulo diz, olha, fiquem vocês completos, inteiramente santificados, de forma e preservados, irrepreensíveis. O que é preservado, meu irmão? Guardado, protegido. Para quê? Ele fala aqui, para que na volta do nosso Senhor e Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que Paulo dá uma tremenda de uma dica. Paulo deixa algo escrito para os irmãos da Tessalônica tremendamente. Só quem é espiritual entende a forma sucinta com que ele fala a respeito da salvação, da manutenção e da volta do Senhor. E ele diz, fiquem inteiramente, completamente, integralmente. Não podemos dissociar. Se alguém anda no pecado no corpo, a sua alma está desgovernada. Se a sua alma está desgovernada, o Espírito não governa também a mente. Agora, se o Espírito que nos justificou nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo,
Do pecado, eu deixo de pecar. Do pecado, então minha alma, ela se santifica. Já não mais anda em pecado, mas em santidade. E se eu ando em santidade, eu preservo o quê? A manutenção do Espírito e guardando o meu corpo, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo para a volta dele. E Paulo diz, irmãos, vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é fiel e vos chama, ele voltará. Vai voltar para encontrar quem? Os salvos. Os salvos. Os irmãos que foram salvos, eu, você, que recebemos o Espírito Santo, que entendemos o que é justificação, que mudamos a nossa alma, que nós dominamos a alma pelo nosso Espírito, que é o Espírito de Deus em nós, e governamos ela, não deixando o nosso corpo ser sujeito às compaixão e concupiscências, e guardamos o nosso corpo em santidade, em louvor e honra, e preservando até o fim essa caminhada, para quando Ele voltar, nos encontre guardado, protegido para Ele. A redenção finaliza o dia final da volta em que a igreja será arrebatada, os irmãos santos serão levados com Ele aos céus, e a Bíblia diz que aí o nosso corpo que lutou, que a alma militou contra o pecado, mas sujeitou ao Espírito, diz que este nosso corpo, que está atrelado à justificação do Espírito, santificação da alma, redenção do corpo. Sabe por quê? Porque daí o nosso corpo, que é carnal, mas foi protegido, mantido limpo em santidade, ele vai ser ressurreto e glorificado. A redenção é o resgate, vai ser definitivo, vai ser um resgate consumado, efetivando a salvação final, e ninguém mais poderá nos tocar. Por isso que a palavra de Deus diz, meus irmãos, que lá para onde nós vamos, redimidos, já salvos, resgatados definitiva, eternamente, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais carnalidade. O nosso corpo será ressurreto, glorificado para sempre. A salvação vai de fato acontecer. A redenção é isso, resgatados para sempre, eternamente, onde ninguém mais pode nos tocar, nem o pecado, nem a concupiscência, nem a iniquidade, nada mais vai poder nos tocar. Fomos salvos para sempre, porque justificados, entendimento na mente, santificados, nosso comportamento muda. Transformamos, redimidos, nosso corpo é guardado e velado para Ele, para a volta dele. Eu encerro aqui, meu tempo estourou. Que você possa ter compreendido, né? Só para você entender: justificação pelo Espírito, santidade pela alma, conseguimos lutar, redenção no corpo, até que a volta do Senhor se consume. Que você possa ter aprendido. Fique conosco, permaneça nesta fé. Eu vou deixar este versículo para você continuar. Alegrem-se continuamente, apegue-se ao bem, não despreze o Espírito, até que a volta do Senhor se dê. Amém? Que você possa ter sido abençoado. Este estudo vai para o YouTube no nosso canal. Precisamos que você acesse Quadrangular Jardim São Paulo, Sorocaba. Clica lá, dê o seu like, se inscreva e abençoa o nosso canal com essas pregações maravilhosas. Amém? Quero orar por você neste